Hoje nós vamos conversar com Raquel Franzin. Ela é coordenadora da área de educação do Instituto Alana. Muito obrigado, Raquel, por ter vindo ao Planeta Azul. Eu que agradeço. Nós comemoramos agora no dia 28 o Dia Mundial da Educação. O Brasil tem o que comemorar nesse dia? Temos. Temos o que comemorar e temos também que ficar alerta. É um dia criado a partir da Cúpula de Educação nos anos 2000, no Senegal, em Dakar, e era um dia também para alertar o compromisso de toda a sociedade, de todos os países, de trazer uma educação para todos, para cada um, e uma educação de qualidade. Então é um alerta e no caso brasileiro é um motivo de celebração, porque especialmente nos 30 últimos anos nós tivemos uma política de Estado que garantiu o acesso à educação básica para milhares de brasileiros e brasileiras. Hoje a gente tem, segundo o INEP, que é o órgão de estatísticas da educação, 98,4% da população brasileira tendo frequentado ou frequente na escola. Para se ter uma ideia, na década de 80, 33% da população brasileira era analfabeta plena. Então, a gente tem que comemorar, a gente tem o que celebrar e a gente tem que também, a partir de agora, ajudar governos a seguir no cumprimento das metas que nós temos. Onde é que nós somos mais fracos na educação no Brasil? De um modo geral, no mundo, e o Brasil não está distante desse cenário, a gente falha na qualidade. Então, a gente teve um esforço de trazer todas as crianças para dentro da escola, mas hoje a gente precisa reconhecer que quem está na escola não tira o proveito da extraordinária jornada que pode ser a educação, no sentido da aprendizagem de conhecimentos científicos, de conhecimento social, de conhecimento humano, estético que a educação pode oferecer. Isso é onde a gente vem falhando. E onde é que está a falha? Está a falha no nível do aluno que entra na escola, até o nível de nutrição do aluno, ou é uma falha da escola? Onde é que se localiza o problema? Educação é uma ciência complexa e multifatorial. Não está nem aqui e não está nem lá. Mas nós temos no Brasil o Brasil ele está no 10º lugar do ranking de desigualdade social. Este ranking a gente está lá em cima, Isso né? tem muitas consequências. Então, quem está hoje dentro de uma sala de aula, como estudante ou como educador, é atravessado por fatores e elementos que condicionam e que atravessam a trajetória escolar. Então, a gente tem questões sociogeográficas, de renda, de gênero, étnico-racial, que muitas vezes trazem condições de partida desiguais. Claro. Isso é um dos fatores que fazem com que quem esteja hoje numa escola nem sempre consiga atingir o seu pleno potencial. Mesmo na escola pública, isso acontece? Especialmente na escola pública. A gente tem na educação brasileira uma visão ainda de uma escola predominantemente cognitiva e uma escola muitas vezes que desconsidera a integralidade do ser humano. Isso vem deixando pessoas para trás, isso vem tirando a oportunidade que toda criança, que todo jovem possa se desenvolver plenamente. Então a gente acredita e pesquisas, há um consenso na área da educação de que essa qualidade da educação que precisa chegar a todos e a cada um tem a ver principalmente com a concepção de educação que a gente tem. Uma educação que precisa ser inclusiva, que precisa trazer a pluralidade
cultural que a gente tem, mas também a diversidade de formas de ser, de participar, de estar no mundo. Você diria que a nossa escola falha ao tratar o aluno como um número na matrícula e menos como um cidadão com sua realidade social, sua realidade histórica, é isso? A escola brasileira, a gente precisa ajudar agora, pegar na mão e fazer um enorme esforço de articulação intersetorial. Precisa ajudar a reconhecer quem são os sujeitos que estão dentro da escola, quem são as pessoas. E as pessoas que estão na escola hoje, elas chegam atravessadas por esses fatores de desigualdade social, mas elas chegam com muitas potências também. Quais são as maiores potências desses alunos brasileiros? Olha, a gente no Instituto Alana tem um trabalho de pesquisa, de documentação e de sistematização das culturas infantis, coordenado pela Renata Meirelles e pelo David Hicks, que são dois documentaristas que mostram a potência das crianças ao brincar. Eles viajaram o Brasil, documentaram isso em audiovisual. E é impressionante, quando a gente leva pelo Brasil esse material audiovisual, muitos falam pra gente, eu não sabia que as crianças ainda brincavam. Eu não sabia que as crianças eram capazes, são capazes de fazer isso que a gente está vendo. Essa é uma potência que toda criança pode ter se ela tem condições de liberdade, de estímulo, de contato com a natureza e de ser reconhecida, né, na sua diversidade cultural, na sua pluralidade de formas de expressão. Isso precisa impregnar as escolas brasileiras. Você diria que o professor brasileiro é um professor bem formado, com todas as ferramentas, com todo o conhecimento que é necessário para ensinar? Não. O professor brasileiro, a professora brasileira, porque hoje nós somos quase 90% de mulheres na educação, né? Na educação da sala de aula, infelizmente nem tanto na educação de governança. A gente tem esse desafio ainda hoje de sermos as secretárias, de sermos a ministra, né? A educação brasileira, assim como outros setores sociais, ainda revela esse tipo de desigualdade. A gente faz educação, a gente pensa educação, mas nós não estamos nos lugares de tomada de decisão e de poder. Então, nós temos no Brasil, com a universalização da educação brasileira, da década de 80, especialmente a partir da Constituinte de 88 para cá, a gente teve... Todo mundo foi para a escola. A gente não tinha essas pessoas na escola. A maior parte das pessoas que estavam na escola eram homens, brancos, e ainda assim ficavam, em média, 2 anos, entre a década de 30 e a década de 80. Para formar todo esse contingente de população que foi para as escolas, o país precisou também de professor. E aí a gente teve, então, um esforço ministerial, especialmente do MEC, na década de 90, de ampliar o acesso ao ensino superior. No entanto, o ensino superior, a formação inicial do professor hoje é uma formação que não responde aos principais desafios que um professor enfrenta na sala de aula. A gente tem uma cultura de formação muito ainda acadêmica, não que ela não seja importante, ela é fundamental. Mas é parte, né? Mas ela é uma parte, e a gente ainda tem uma invisibilidade da formação desse profissional para atender e para superar os desafios que ele enfrenta. Um deles ele precisa conhecer o que ele está fazendo, ele precisa ter conteúdo, mas ele precisa aprender a fazer. Ele precisa aprender a gerenciar uma sala de aula. E ele precisa também aprender a se engajar com o seu processo de formação. Isso a gente não tem ainda de uma forma consolidada para todo mundo. A gente tem currículos, tem pareceres que falam de como a formação dos professores
deve acontecer. A gente teve, no final do ano passado, a entrega da Base Nacional para a formação de professores. Hoje, estamos todos esperando que esta base seja refletida, que seja aprimorada e ajustada. A gente precisa de uma referência do que é formar professores para a realidade, para as realidades brasileiras. E onde é que está a dificuldade para se formar bons professores e professoras? E professoras, Bom, a dificuldade está, eu acho que na concepção que vem guiando a formação do professor, como eu falei para você. Essa concepção até agora, concepção predominante, puramente acadêmica, desvinculada dos desafios que um educador enfrenta na sala de aula, que são desafios complexos, que não são só desafios da didática, da educação, são desafios sociais, são desafios políticos, são desafios econômicos, nutricionais. Como que a gente forma professores também de uma maneira integral, reconhecendo que um professor não é só um acumulado de conteúdo, ele também é uma pessoa com afetos, com corpos, que precisa ser cuidado também para não adoecer, como nós, professoras e professores, temos adoecido, infelizmente, uma categoria que precisa de cuidados. E cuidado é valorização da carreira, no sentido financeiro, de remuneração, de equiparação de salário. Isso é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Por isso que eu falei, a gente tem que celebrar, a gente tem metas no Brasil. Nós não estamos numa terra arrasada e nós sabemos o caminho que precisa ser seguido. Esse caminho fizemos um pacto social em torno de um Plano Nacional de Educação. Ele fala da valorização da carreira do magistério, da valorização do professor como uma pessoa integral, um profissional que necessita de uma formação que atenda a esses desafios. Hoje, em 2019, você vê com otimismo o futuro da educação no Brasil? Nós, professores, nos alimentamos de uma matéria que se chama esperança, senão a gente não trabalha com crianças e adolescentes e adultos que foram excluídos do processo educativo também. Ainda temos muitos adultos para fora, né? Mas nenhuma esperança é matéria apenas feita de futuro, é matéria também feita de leitura crítica do presente. Então, essa esperança que eu nutro e que muitos educadores e instituições, organizações não governamentais, secretários de educação nutrem a gente tem um caminho. O Brasil tem uma educação relativamente recente do ponto de vista do direito social de ter a educação, mas uma educação que vem mostrando que nós temos pesquisa, nós temos evidências científicas construídas aqui, nós sabemos o que precisa ser feito, a gente tem metas, a gente precisa agora de vontade política e de um enorme esforço de articulação para fazer acontecer para todo mundo. E você acha que que existe essa vontade política, essa articulação para melhorar a educação, no momento em que o Ministério da Educação enfrenta tanto vai e vem, como agora? Vai e vem, né? Enquanto o vai e vem acontece, a educação está acontecendo para 40 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, a gente tem municípios e estados fazendo acontecer. Todos estamos alertas e atentos ao que vem acontecendo no Ministério da Educação. Há sempre um período de adaptação em todas as gestões, mas eu aqui somo a minha fala, a fala de muitos outros, que sabemos o caminho que precisa ser seguido na educação brasileira. Não tirar nenhum direito, né? A educação foi uma luta social que a educação fosse um direito. Eu acho importante falar isso, mas o status de dever do Estado e do direito da pessoa de acessar a educação é muito recente no nosso país. E a educação é um campo social que tem total vinculação com outros
elementos da sociedade. O campo econômico ele é indissociável do campo educacional, campo social. Então, educação não pode ser entendida como um gasto. Educação é um investimento a médio e longo prazo. Então, nós temos metas e do âmbito da sociedade civil organizada, há um enorme esforço de continuar fazendo com que a educação chegue para todo mundo com qualidade social. Recentemente o governo anunciou que vai colocar militares na administração das escolas que vão cuidar da parte administrativa e da disciplina nas escolas. Isso é bom? Veja bem, a educação brasileira ela tem uma legislação muito clara a respeito da forma como as escolas devem se organizar. Não apenas do ponto de vista operacional, como também quais são os princípios que regem a educação brasileira. Um dos princípios da nossa legislação é o da pluralidade de concepções pedagógicas e de ideias pedagógicas. Qual a importância disso? A importância é que somos seres diversos, diferentes, ninguém pensa de uma forma apenas, e isso precisa ser honrado dentro das escolas como um exercício de cidadania e um exercício de democracia, né? Isso absolutamente vinculado também a outras legislações que a gente tem não só na educação. Nesse sentido, há que se observar que a educação é uma ciência que precisa ser tratada com sua própria especialidade. Nós acreditamos que as escolas demandam um conhecimento que precisa ser do âmbito educacional. Ninguém melhor que os próprios educadores para trazer as soluções que a educação brasileira necessita. No Brasil e no mundo, são inúmeros os programas que revelam e que publicizam experiências de escolas, de secretarias, iniciativas de estudantes, de crianças, que trazem as soluções que os desafios demandam. Se o desafio é a convivência, se o desafio é a indisciplina, ninguém melhor do que os próprios atores da escola para trazer essa resposta. E é nisso que a gente acredita. Vamos apostar que a educação tem suas respostas, que é uma área técnica que exige conhecimentos próprios e que ninguém melhor que os próprios educadores, pesquisadores de educação e essa sociedade civil organizada que vem atuando há muito tempo no Brasil, junto com órgãos públicos, para trazer as respostas que o país precisa. Recentemente o governo baixou um decreto alterando o método de alfabetização no Brasil, se justificando, dizendo que há muita dificuldade de alfabetizar crianças. Esse novo método imposto por um decreto é bom? Bom, a alfabetização é sim um dos maiores desafios que nós temos no Brasil. Muitas crianças passam pela escola sem aprender a ler e escrever e dominar habilidades básicas para uma participação social, política. E o que a gente precisa entender é que na educação, nenhuma discussão de método ou metodologia ela pode ocorrer independente de outras discussões. Nenhum método vai resolver o enorme desafio de se alfabetizar crianças brasileiras. Porque a problemática da alfabetização tem também a ver com as condições de se ensinar e aprender. Não apenas o método que chega à criança. Hoje, o que nós temos no Brasil, as pesquisas mostram isso, é um conjunto de métodos sendo usados. Não existe um método puro na alfabetização das crianças brasileiras. Isso tem a ver também com a língua portuguesa, né? Outras línguas... Regionalismos?
Não, outras línguas têm um trabalho melhor com o método fônico, com certeza, né? A língua inglesa, por exemplo, ela tem uma aprendizagem que ocorre de um jeito muito interessante pelo método fônico, tal como o decreto coloca. A língua portuguesa é uma língua com outra origem e ela tem a nossa história de educação aqui, faz com que o que hoje chega às crianças seja uma mistura de métodos. E isso é muito rico, isso é muito favorável à aprendizagem das crianças, porque ninguém aprende de um só jeito. Ninguém aprende apenas de uma forma. Então, para a gente considerar a diversidade de crianças que existem hoje dentro da escola, a gente precisa usar de diferentes metodologias. Nesse sentido, a gente precisa ficar alerta com o decreto, porque o decreto evidencia um método, em detrimento de tudo que a Base Nacional Curricular Comum trouxe de construção social. A base, que foi aprovada há um ano e que agora está num período de organização das redes para sua implementação, ela traz uma visão mais plural, mais inclusiva dos métodos, justamente porque esse Brasil é enorme, porque temos muitas crianças. Muito plural. E muitas formas de se ensinar. O que vai garantir a qualidade deste processo de alfabetização não é só um método, é também toda a estrutura da política. E aí a gente precisaria entender recursos financeiros, a gente está num período importante de discussão da vinculação de recursos da educação, que é a discussão do Fundeb, então a gente não pode ter verbas desvinculadas, a gente precisa ter um Fundeb permanente, então falar de uma política de alfabetização é falar de recursos vinculados, é falar de formação de professores, como a gente estava conversando. Se esse professor, na sua formação, só aprende conceitos, se ele não aprende a solucionar os desafios que ele enfrenta na sala de aula, isso tem um impacto enorme na alfabetização das crianças. A gente precisa ajudar os professores a refletir sobre o que eles fazem, a criar soluções, a criar novas estratégias para incluir todas as crianças. Política de alfabetização é também uma política intersetorial. A educação é intersetorial. Ela é uma ciência que envolve saúde, economia, política, cultura e a alfabetização mais ainda. Falar de alfabetização no Brasil é falar também do acesso ao livro. Como é o acesso ao livro hoje no Brasil? A gente tem uma rede de bibliotecas muito capilarizada no país, no entanto, a prática social da leitura e da escrita não é valorizada. Né? Então, falar de alfabetização é falar desta política também, só citando alguns elementos para trazer aqui uma compreensão que só falar do método não vai nos ajudar a atingir as metas do próprio Plano Nacional de Educação, que é fazer com que todos possam ter um processo de alfabetização adequado e no tempo certo. Tá bom, Raquel, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Raquel Franzin, que é coordenadora da área de educação do Instituto Alana. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.